Fala comigo, apostadores, tudo bem com vocês? Canal Dia de Green chegando para esta quinta-feira, com os palpites da Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Já peço que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhem. Não se esqueça de ativar o sino da notificação, para que toda vez que um novo vídeo for postado você seja notificado. Após a vinheta vamos de palpites. O estádio Norberto Tito Tomaguelo, localizado em Florencio Varela, região metropolitana de Buenos Aires, será o cenário do confronto entre Defensa y Justicia, da Argentina, e Millonarios, da Colômbia, nesta quinta-feira, 29 de junho. O jogo faz parte da sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2023 e terá início às 21 horas, horário de Brasília, assim como a partida entre Peñarol, do Uruguai, e América Mineiro, que completa a última rodada do Grupo F. O Defensa y Justicia já garantiu sua vaga para continuar na disputa pelo título da Copa Sul-Americana. No entanto, ainda precisa lutar pelo primeiro lugar do Grupo F e permanecer no topo da tabela de classificação permite ao clube avançar diretamente para as oitavas de final, evitando o risco de uma eliminação precoce no estágio de 16avos de final contra um time rebaixado da Copa Libertadores da América. Além disso, conquistar o primeiro lugar também garante 2 datas livres no segundo semestre. Com 12 pontos, 4 vitórias e 1 derrota, o Defensa y Justicia precisa apenas de um empate diante do Millonarios para se manter na liderança do grupo. No entanto, a equipe enfrentou dificuldades nas 2 partidas mais recentes do campeonato argentino, onde foi derrotada fora de casa pelo River Plate por 1-0 e sofreu uma derrota por 3-1 para o Argentinos Juniors na sexta-feira, 23 de junho. Com isso, o Defensa y Justicia estagnou-se nos 33 pontos, 9 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, e caiu para a 8ª posição na tabela de classificação da Liga Profissional em sua edição 2023, ficando a 17 pontos do líder River Plate e 1 ponto acima do Godoy Cruz. 10º colocado e primeiro clube fora da zona de classificação para competições internacionais na próxima temporada. Por sua vez, o Millonarios entrará em campo pela primeira vez como campeão do torneio Abertura do Campeonato Colombiano de 2023. A conquista foi garantida no sábado, 24 de junho, com um empate por 1-1 diante do Atlético Nacional no estádio El Camping, na partida de volta das finais. No jogo de ida, em Medellín, houve um empate sem gols. O time da capital levou o troféu ao vencer a disputa por pênaltis. A disputa acirrada na liga local fez com que o Millonarios colocasse a Copa Sul-Americana em segundo plano. Na penúltima rodada, a equipe deixou escapar a oportunidade de garantir a classificação antecipada ao ser derrotada por 2-0 pelo América Mineiro, em Belo Horizonte. Com isso, o Millonarios perdeu a liderança do Grupo F para o Defensa y Justicia e chega à última rodada ameaçado pelo América Mineiro, que está 3 pontos atrás. No entanto, o Millonarios depende apenas de seu próprio resultado para avançar na competição. Um empate é suficiente para garantir a classificação para os 16avos de final da Copa Sul-Americana. Mesmo em caso de derrota, ainda há a possibilidade de seguir na disputa, desde que o América Mineiro não vença o Peñarol em sua partida em Montevidéu. A expectativa é de que o jogo tenha mais de 2,5 gols. O América Mineiro está lutando pela sobrevivência na Copa Sul-Americana, já que se encontra afundado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, 29 de junho, o Coelho enfrentará o Peñarol, do Uruguai, no estádio Campeão del Siglo, em Montevidéu. O Peñarol já está eliminado da competição. O confronto faz parte da sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2023, com início marcado para as 21 horas, horário de Brasília. Além desse jogo, haverá também o duelo entre Defensa y Justicia, da Argentina, e Millonarios, da Colômbia, completando a programação da última rodada do Grupo F. A participação do Peñarol na Copa Sul-Americana tem sido vergonhosa. O time uruguaio é conhecido por sua tradição na Copa Libertadores da América e é o segundo clube com mais participações nesse importante torneio continental, ficando atrás apenas de seu maior rival, o Nacional. No entanto, nesta edição da Copa Sul-Americana, o Peñarol não conseguiu somar nenhum ponto nas 5 partidas disputadas até agora, o que tem sido uma grande decepção. Vale ressaltar que o Peñarol conquistou o título do torneio Abertura do Campeonato Uruguaio 2023, com uma campanha sólida, somando 34 pontos, 10 vitórias,
4 empates e uma derrota, 5 pontos a mais que o Nacional, que foi vice-campeão. No entanto, o Peñarol não teve um bom início no torneio intermédio, onde acumulou 6 partidas sem vitória, com 2 empates e 4 derrotas desde 13 de maio. No último jogo, fora de casa, a equipe ficou no empate sem gols contra o Wanderers. Com apenas 1 ponto, 1 empate e 2 derrotas, o Peñarol ocupa a 8ª e última posição do Grupo A, com o Danúbio liderando a chave com 7 pontos. O América Mineiro também não está em um bom momento. Nas últimas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, o time conquistou apenas 1 ponto, no empate em casa contra o Atlético Paranaense por 2-2. Em seguida, enfrentou equipes gaúchas e saiu de mãos vazias, com uma derrota por 3-1 para o Grêmio em Porto Alegre e uma derrota por 2-1 para o Internacional em Belo Horizonte. Com 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 8 derrotas, o América Mineiro ocupa a 19ª posição, penúltima colocação, na tabela do Brasileirão, ficando a 4 pontos do Cuiabá, o 16º colocado e primeiro time fora da zona de rebaixamento. Apesar do desempenho ruim no Campeonato Nacional, o América Mineiro avançou para as quartas de final da Copa do Brasil, onde enfrentará o Corinthians em busca de seguir na briga pelo título. Na Copa Sul-Americana, o América Mineiro ainda tem esperanças, mesmo que pequenas, de classificação. Com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, a equipe ocupa a 3ª posição do Grupo F, 3 pontos atrás do Millonarios. Para conquistar a 2ª posição e avançar, o América Mineiro precisa obrigatoriamente vencer o Peñarol e torcer para que o Millonarios seja derrotado pelo Defensa y Justicia. Com base nas informações, é provável que o jogo entre América Mineiro e Peñarol tenha mais de 2,5 gols. O Botafogo entra em campo nesta quinta-feira, 29 de junho, para defender a liderança do Grupo A da Copa Sul-Americana. O time enfrentará o Magallanes, do Chile, no estádio Newton Santos, popularmente conhecido como Engenhão, no Rio de Janeiro. O confronto faz parte da 6ª rodada da fase de grupos do torneio na temporada de 2023, com início marcado para as 21 horas, horário de Brasília. O jogo será simultâneo ao confronto entre LDU, do Equador, e Universidad César Vallejo, do Peru, completando a programação da última rodada do grupo. O Botafogo vive um momento extraordinário dentro das 4 linhas, mas enfrenta turbulências fora delas. No último domingo, 25 de junho, o time conseguiu uma vitória expressiva sobre o Palmeiras, atual campeão brasileiro, por 1-0, no estádio Allianz Parque. O gol foi marcado por Tiquinho Soares aos 28 minutos do primeiro tempo. Com essa vitória, o Botafogo chegou a 30 pontos, 10 vitórias e 2 derrotas, e manteve a liderança na Série A do Campeonato Brasileiro, abrindo uma vantagem confortável de 7 pontos em relação ao segundo colocado, o Grêmio. No entanto, a empolgação da equipe, dirigentes e torcedores foi abalada pela possibilidade de o técnico Luiz Castro deixar o clube. Ele recebeu uma proposta financeiramente atraente do Al Nassr, da Arábia Saudita, que conta com o atacante Cristiano Ronaldo. Castro teve uma reunião com o investidor norte-americano John Testor, mas ainda não anunciou sua decisão. Ele assegurou que estará à frente da equipe diante do Magallanes. O Botafogo já está classificado para a próxima fase da Copa Sul-Americana, com 9 pontos, 2 vitórias e 3 empates, mas ainda disputa a primeira posição do Grupo A. O time está empatado em pontos com a LDU, mas ocupa o segundo lugar devido à desvantagem no saldo de gols, 9-7, critério de desempate. Para manter a liderança, o Botafogo precisa obter o mesmo resultado que a LDU na última rodada da fase de grupos. O Magallanes, por sua vez, teve um desempenho abaixo das expectativas em 2023. Após uma temporada brilhante em 2022, conquistando o título da 2ª divisão do Campeonato Chileno e garantindo a participação em uma competição internacional pela primeira vez ao vencer a Copa do Chile, o time não conseguiu se classificar para a fase de grupos da Copa Libertadores e foi remanejado para a Copa Sul-Americana, onde também não teve sucesso na busca pela próxima etapa. O Magallanes ocupa a última posição do Grupo A, com 3 pontos, 3 empates e 2 derrotas. O time vem de uma sequência de 9 jogos sem vitória, incluindo a derrota por 3-2 para a Universidad César Vallejo, fora de casa, na última partida do torneio internacional. No campeonato chileno, que foi interrompido em 21 de maio após o término do primeiro turno, o Magallanes conquistou apenas 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 10 derrotas. A equipe ocupa a última posição na tabela de classificação, 8 pontos atrás do Curicó Unido, primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o 14º colocado. Considerando o cenário,
é provável que o Botafogo vença o confronto ainda no primeiro tempo. O Newell's Old Boys, da Argentina, enfrentará o Audax Italiano, do Chile, em uma partida que tem como único objetivo cumprir o estabelecido para a sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, na temporada de 2023. O confronto acontecerá nesta quinta-feira, 29 de junho, no estádio Marcelo Bielsa, conhecido como Coloso del Parque, em Rosário. O jogo está programado para as 19 horas, horário de Brasília, juntamente com o confronto entre Santos e Blooming, da Bolívia, que encerra a jornada final do Grupo I. O Newell's Old Boys já assegurou a primeira colocação do Grupo I, garantindo seu avanço na Copa Sul-Americana e pulando diretamente para as oitavas de final. Essa posição evitou um confronto com um time rebaixado da Copa Libertadores da América nas oitavas de final e também deu ao time 2 rodadas livres no segundo semestre. O time argentino é o único entre os 32 participantes da fase de grupos da competição continental que possui um aproveitamento de 100%. Venceu todas as 5 partidas disputadas, incluindo a mais recente vitória por 2-1 sobre o Santos, na Vila Belmiro. Desde então, obteve 2 empates por 1-1 em confrontos pelo Campeonato Argentino. No último jogo contra o Huracán, disputado em 23 de junho, o Newell's Old Boys atuou como visitante e conseguiu segurar o empate mesmo estando em desvantagem numérica durante quase todo o segundo tempo, após a expulsão de Martino logo no primeiro minuto. O resultado foi considerado positivo diante das circunstâncias, já que o time saiu na frente com o gol de Recalde aos 22 minutos, sofreu o empate aos 45 minutos, mas resistiu à pressão e até viu o Huracán desperdiçar um pênalti aos 44 minutos do segundo tempo. Na tabela de classificação da Liga Profissional, o Newell's Old Boys ocupa a 11ª posição, com 29 pontos, 7 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, 3 pontos abaixo do Argentinos Juniors, nono colocado e último clube da região que garante vaga em competições continentais na temporada de 2024. O Audax Italiano também já tem sua situação definida no grupo I da Copa Sul-Americana. Ao vencer o Blooming por 2-1 como visitante no último jogo, atingiu 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, garantindo a segunda posição na tabela de classificação. O time possui uma vantagem de 6 pontos sobre o Santos, terceiro colocado. Após 2 semanas sem jogar, o Audax Italiano retornou aos gramados em 22 de junho, vencendo o Deportes Rengo por 2-1 em casa, pela fase de 16avós de final da Copa do Chile de 2023. Agora, terá o O'Higgins como próximo desafio na busca por uma vaga nas quartas de final. No campeonato chileno, que entrará em recesso até a primeira semana de julho, o Audax Italiano ocupa a 10ª posição na tabela de classificação, com 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, ficando 3 pontos atrás do Everton, sétimo colocado e último time da região que garante vaga em competições continentais na próxima temporada. Com base nesses dados, minha previsão é de vitória do Newell's Old Boys. O Palmeiras enfrentará o Bolívar, da Bolívia, em uma disputa pela liderança do Grupo C da Copa Libertadores da América nesta quinta-feira, 29 de junho. Ambas as equipes já estão classificadas para as oitavas de final e estão lutando não apenas pelo primeiro lugar no grupo, mas também pela classificação geral do torneio. O jogo acontecerá no estádio Allianz Parque, em São Paulo, às 21 horas, horário de Brasília, assim como o confronto entre Barcelona de Guayaquil, do Equador, e Cerro Porteño, do Paraguai, que definirá o terceiro colocado do Grupo C. O Palmeiras foi a equipe que permaneceu invicta por mais tempo na edição de 2023 do Campeonato Brasileiro, com uma sequência de 10 jogos sem perder. No entanto, sofreu sua primeira derrota contra o Bahia, por 1-0, em 21 de junho, em Salvador. A segunda derrota veio logo em seguida, contra o líder do Brasileirão, o Botafogo, também por 1-0, no Allianz Parque, em 25 de junho. Apesar do Palmeiras ter tido maior posse de bola e mais finalizações, não conseguiu balançar as redes adversárias. Com isso, o Palmeiras está com 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, ocupando a 4ª posição na tabela de classificação do Brasileirão, considerando os critérios de desempate. A diferença para o líder Botafogo aumentou para 8 pontos. Na Copa Libertadores da América, a situação do Palmeiras é mais confortável, pois já garantiu sua vaga nas oitavas de final. Com 12 pontos, 4 vitórias e 1 derrota, está na segunda posição do Grupo C. Para ficar na liderança do grupo e da classificação geral do torneio, precisa vencer o jogo. O Bolívar teve um bom desempenho na Copa Libertadores da América, somando 9 pontos ao jogar em La Paz, a 3.640 metros de altitude. Além disso,
conquistou uma vitória impressionante por 4-0 contra o Cerro Porteño em Assunção. Apesar da derrota por 2-1 para o Barcelona em Guayaquil, o Bolívar chega à última rodada da fase de grupos com a classificação assegurada para as oitavas de final, tendo a melhor campanha entre todos os participantes. Um empate é suficiente para ficar na liderança do Grupo C, devido à vantagem no saldo de gols, 8-6, em comparação ao Palmeiras, que possui a mesma pontuação. No último jogo antes do confronto desta quinta-feira, o Bolívar venceu o Santa Cruz por 3-0 em casa, pela 17ª rodada do Campeonato Boliviano. Com isso, o Bolívar alcançou 27 pontos, 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, ocupando a 4ª posição na tabela de classificação, 6 pontos abaixo do líder The Strongest. Considerando o contexto e o desempenho das equipes, um palpite é que a vitória seja conquistada ainda no primeiro tempo. O Barcelona de Guayaquil, do Equador, e o Cerro Porteño, do Paraguai, se enfrentam nesta quinta-feira, 29 de junho, em uma batalha para garantir um torneio internacional em sua agenda no segundo semestre da temporada 2023. O confronto acontecerá no estádio Banco Pichincha, o Monumental de Guayaquil, em Guayaquil, como parte da 6ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O jogo está marcado para as 21 horas, horário de Brasília, assim como o encontro entre Palmeiras e Bolívar, da Bolívia, que completa a rodada final do estágio de classificação da competição. Apesar do encerramento do torneio Abertura, a primeira metade do campeonato equatoriano, os dirigentes do Barcelona de Guayaquil não conseguiram definir um substituto para o argentino Fabián Bustos, que foi demitido antes do jogo contra o Palmeiras, na 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Segundo Castilho, que assumiu o cargo de técnico interino, continua no comando da equipe. Sob o comando de Castilho, o Barcelona abriu uma vantagem de 2 gols no confronto com o Palmeiras, mas acabou perdendo por 4-2. Com 3 pontos, uma vitória e 4 derrotas, o máximo que a equipe pode almejar no Grupo C da Copa Libertadores da América é manter a 3ª posição e, assim, garantir a vaga na Copa Sul-Americana na segunda metade da temporada. Pelo menos Castilho teve tempo para preparar a equipe para o jogo desta quinta-feira. O time entrou em campo pela última vez em 18 de junho, quando foi derrotado por 2-1 pela Universidade Católica em casa, na última rodada do torneio Abertura do Campeonato Equatoriano. Com 26 pontos, 8 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, o Barcelona encerrou sua participação na 4ª colocação, 8 pontos atrás do campeão Independiente del Valle. O Cerro Porteño também teve tempo para treinar, já que encerrou sua participação no torneio Abertura do Campeonato Paraguaio de 2023 em 11 de junho, jogando fora de casa, empatou por 2-2 com o Tacuary. Essa partida foi apenas para cumprir tabela, uma vez que o título da competição já havia sido conquistado pelo Libertad. Com 41 pontos, 11 vitórias, 8 empates e 3 derrotas, o Cerro Porteño ficou com o vice-campeonato, 10 pontos atrás do Libertad. Na Copa Libertadores da América, sua campanha tem sido considerada decepcionante. O ponto mais baixo foi a derrota por 4-0 em casa para o Bolívar. No jogo contra os bolivianos em La Paz, a equipe paraguaia foi novamente derrotada, desta vez por 3-0. Dessa forma, o Cerro Porteño estacionou nos 3 pontos, uma vitória e 4 derrotas. Apesar de ter a mesma pontuação do Barcelona, acabou ocupando a 4ª e última posição no Grupo C, devido à desvantagem no saldo de gols, o primeiro critério de desempate. Por isso, a equipe precisa vencer o jogo desta quinta-feira para conquistar a 3ª posição e, assim, minimizar sua decepção ao garantir um lugar na Copa Sul-Americana. Considerando o histórico das equipes e o contexto do jogo, é esperado que haja mais de 2,5 gols na partida. Em um confronto com ares de decisão, o Colo-Colo, do Chile, enfrentará o Deportivo Pereira, da Colômbia, nesta quinta-feira, 29 de junho. A partida será realizada no Estádio Monumental de Santiago, na capital chilena, como parte da 6ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2023. O jogo está agendado para as 19 horas, horário de Brasília, assim como o encontro entre Boca Juniors, da Argentina, e Monagas, da Venezuela, que completa a agenda da última rodada do Grupo F nesta etapa de classificação do torneio continental. O Colo-Colo não conseguiu resistir ao Boca Juniors em seu último confronto pela fase de grupos da Copa Libertadores da América. No jogo realizado em 18 de junho, no La Bombonera, foi derrotado por 1-0. Essa derrota marcou uma sequência de 4 jogos sem vitória, com 2 derrotas e 2 empates, considerando partidas pelo Campeonato Chileno e pelo torneio continental. Com 5 pontos, 1 vitória,
2 empates e 2 derrotas. O Colo-Colo ocupa a quarta e última posição no Grupo F da Libertadores. No entanto, depende apenas de seu próprio resultado para garantir a segunda vaga do grupo nas oitavas de final. A primeira vaga já foi assegurada pelo Boca Juniors, que possui 10 pontos. Para conquistar a segunda vaga, o Colo-Colo precisa obrigatoriamente vencer o Deportivo Pereira, que acumula 7 pontos. Dessa forma, o Colo-Colo ultrapassaria os colombianos na classificação. O Monagas, que também possui 5 pontos, poderia igualar o Colo-Colo em caso de vitória sobre o Boca Juniors e levaria vantagem no saldo de gols. Nesse caso, o Colo-Colo precisaria vencer o Deportivo Pereira por uma margem maior para superar também a equipe venezuelana. Durante a pausa do campeonato chileno, o Colo-Colo realizou um amistoso contra o Deportivo Cali, da Colômbia, em 18 de junho, e venceu por 5-4. O Deportivo Pereira também teve tempo para treinar, pois foi eliminado na fase de classificação do campeonato colombiano. Isso significa que a equipe não teve compromissos na Liga Nacional desde 17 de maio, quando venceu o Petrolera em casa por 2-1. A disputa do torneio Abertura, a primeira metade da primeira, a principal divisão do país, encerrou-se no último final de semana, e o torneio encerramento está programado para começar apenas na segunda quinzena de junho. Isso permitiu que o Deportivo Pereira, que faz sua primeira participação na história da Copa Libertadores da América, mantivesse o foco na competição. Sua última partida pelo torneio aconteceu em 6 de junho, mas o resultado foi desastroso. Enfrentando o Monagas em solo adversário, a equipe perdeu por 1-0, desperdiçando a oportunidade de garantir a classificação antecipada. O gol de Navas em cobrança de pênalti aos 19 minutos do primeiro tempo foi decisivo, e o Deportivo Pereira não demonstrou capacidade para reagir. Na verdade, poderia ter sofrido uma derrota ainda maior. Apesar disso, o Deportivo Pereira permanece com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Portanto, considerando o histórico das equipes e o momento do jogo, a expectativa é de que ambas as equipes marquem gols. Com sua vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores da América garantida, o Boca Juniors, da Argentina, entra em campo na quinta-feira, 29 de junho, buscando assegurar a primeira posição do Grupo F. O jogo acontecerá no estádio Alberto J. Armando, conhecido como La Bombonera, em Buenos Aires, e o adversário será o Monagas, da Venezuela. Essa partida marcará a sexta rodada da fase de grupos da competição na temporada de 2023. O confronto está programado para iniciar às 19 horas, horário de Brasília. Além desse jogo, a última rodada da fase de classificação do torneio continental também contará com o duelo entre Colo-Colo, do Chile, e Deportivo Pereira, da Colômbia. A missão do Boca Juniors não é considerada difícil. Na penúltima rodada do Grupo F, a equipe argentina venceu o Colo-Colo por 1-0, em casa, alcançando a marca de 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Com isso, o Boca manteve a liderança do grupo e abriu uma vantagem de 3 pontos em relação ao Deportivo Pereira, que foi derrotado pelo Monagas, seu adversário desta quinta-feira, por 1-0. Portanto, para garantir a primeira posição, o Boca Juniors precisa apenas de um empate contra o time venezuelano, sem depender de outros resultados. Com o primeiro lugar, a equipe terá o direito de disputar o segundo jogo das oitavas de final em casa. No entanto, mesmo em caso de derrota, ainda é possível que o Boca conquiste a liderança do grupo. Para ser ultrapassado pelo Deportivo Pereira, o time colombiano não apenas teria que vencer o Colo-Colo em Santiago, como também reverter uma diferença de 3 gols no saldo de gols. Essa é uma situação improvável. Apesar de seu bom desempenho na Copa Libertadores da América, o Boca Juniors não tem repetido o mesmo sucesso no Campeonato Argentino. Na quinta-feira, 22 de junho, jogando fora de casa, a equipe foi goleada por 4-0 pelo Godoy Cruz. Esse resultado marcou o terceiro jogo consecutivo sem vitória, com 2 derrotas e 1 empate. Com 28 pontos, 8 vitórias, 4 empates e 9 derrotas, o Boca ocupa a 14ª posição na tabela de classificação da Liga Profissional, considerando os critérios de desempate. A equipe está 22 pontos atrás do líder River Plate e 4 pontos abaixo do Argentinos Juniors, nono colocado e último clube na zona de classificação para competições internacionais em 2024. Já o Monagas conseguiu sua primeira vitória na edição de 2023 da Copa Libertadores da América ao derrotar o Deportivo Pereira por 1-0 em casa. Com esse resultado, o time manteve suas esperanças de classificação para as oitavas de final, embora as chances sejam pequenas. O Monagas ocupa a terceira posição do Grupo F, com 5 pontos, 1 vitória,
2 empates e 2 derrotas, 2 pontos a menos que o Deportivo Pereira, que está na segunda posição. Para conquistar o segundo lugar, o Monagas precisa vencer o Boca Juniors e torcer por uma derrota do Deportivo Pereira contra o Colo-Colo. Além disso, a equipe venezuelana também teria que manter a vantagem em relação ao saldo de gols do Colo-Colo. Ou seja, o Monagas teria que vencer os argentinos pelo mesmo placar que o Colo-Colo venceu os colombianos. No entanto, essa combinação de resultados é improvável. A meta mais viável para o Monagas é garantir a terceira posição e assegurar sua participação na Copa Sul-Americana no segundo semestre. Para isso, a equipe precisa espelhar o resultado do Colo-Colo. No entanto, o resultado mais recente do Monagas, uma derrota por 2-0 para o Deportivo Táchira fora de casa, não foi animador. Com 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates e 7 derrotas, o Monagas ocupa a 10ª posição na tabela de classificação da Liga Fute, levando em consideração os critérios de desempate. A equipe está na mesma pontuação do Estudiantes de Mérida, que fecha o bloco dos 8 primeiros colocados, garantindo vagas em competições continentais para 2024. Apesar de seu desempenho abaixo das expectativas no campeonato argentino, o Boca Juniors tem se mantido bem na Copa Libertadores da América. Diante de um Monagas tecnicamente inferior, a expectativa é que o time argentino conquiste a vitória já no primeiro tempo.